19º volume da obra. A mudança das fases, de acordo com a lapidação do animal racional, neste primarismo que é a vida da matéria, não passa de um curso primário e, por isso, aprendendo sempre até morrer. Assim como se passaram as velhas tradições e tantas transições que já se passaram, assim também se passaram as eternidades e uma infinidade de épocas. Assim se passaram também os tempos. Tudo se passa, porque esse mundo é um pássaro que está de passagem, fabricante de pássaros que aí estão de passagem também. Tudo é passageiro, tudo é transitório, tudo é aparência. Ontem era uma coisa, hoje é outra, depois outra, e assim tudo vai se transformando, tudo vai se modificando, tudo vai tomando novos rumos. Como assim, vem a muito as transformações e as multiplicações das transformações. Hoje é uma época, amanhã outra, e depois outra, e assim sucessivamente. Então, já há muito que entramos na fase racional, a fase de recuperação do animal racional, porque o animal não ia ficar a vida inteira nessa categoria de animal, porque tudo passa, tudo evolui, tudo se modifica, tudo se transforma, e o animal, como já passou uma infinidade de fases, de épocas, de costumes, de modos e modas, o animal também tinha que morrer. Enfim, houve uma variedade muito grande de modificações, e o animal não ia ficar nessa categoria a vida inteira, porque tudo evolui, tudo se modifica, tudo se transforma. Então, essa categoria de animal racional tinha que se acabar um dia. Por isso se acabou a fase de animal racional. Chegou então a fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Mas muitos, por pensarem pouco, julgavam e pensavam que o animal ia viver como animal a vida inteira, que não saía disso. Pensamento muito curto. Então, não sabem que tudo evolui, tudo se modifica, tudo se transforma? Olhem para 200 anos atrás e vejam como viviam. Olhem para 400 anos atrás e vejam como viviam. Olhem para 800 anos atrás e vejam como viviam. Olhem para 1000 anos atrás e vejam como viviam. E vejam daí para cá como tudo evoluiu, como tudo se modificou, como tudo se transformou, como tudo mudou. As mudanças em tudo por tudo. Mas muitos, por pensarem pouco, por terem o pensamento muito curto, pensavam que iam ficar na categoria de animal racional a vida inteira. Então, tudo muda, tudo se transforma, tudo evolui, tudo progride. Vejam o Brasil. O que era há 500 anos passados e o que é hoje? Quanto mudou, quanto se modificou, quanto evoluiu, quanto progrediu, quanto se transformou. E assim sucessivamente. Mas tem animal que tem o pensamento muito curtinho e, por ser curto, não dá para botar as coisas em seus lugares. Então, passou tudo isso e a fase de animal também, por ser uma fase passageira, como as outras e como tudo, porque tudo se transforma, tudo evolui e tudo se modifica. E assim está aí a fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional, mas precisando explicar assim, desta maneira, porque os rudes custam a entender as coisas naturais, coisas normais, as coisas da evolução da natureza, a evolução dos seres, a evolução do progresso. Então, hoje estão na fase racional. Na fase de animal racional, eram todos ligados ao mundo espiritual, eram todos ligados às influências dos astros, às influências astrológicas,
aos planetas, aos signos. Todos estavam ligados aí, dentro dessa conjuntura elétrica e magnética, ligados aos espíritos, aos guias e aos protetores, aos habitantes aí da deformação racional, aos seres aí da deformação racional, dessa conjuntura fluídica, elétrica e magnética. Tudo isso dentro da fase de animal racional, todos ligados ao mundo espiritual, recebendo intuições, recebendo irradiações, recebendo comunicações e tendo visões magnéticas, recebendo orientações, inspirações boas e mais, inspirados para o mal e inspirados para o bem, recebendo as correntes das energias magnéticas e energias elétricas, isso dentro da fase de animal. Agora, vindo à fase racional, a fase de recuperação do animal racional, o animal dentro da fase racional passa a ser aparelho racional. Aparelho por quê? Porque está aparelhado para receber do mundo racional toda a orientação racional, para o seu verdadeiro equilíbrio racional na vida da Terra. Então, fica desligado da fase de animal racional que se acabou e de todos os seus pertences, que são justamente as influências astrais, as influências espirituais, as influências dessa conjuntura fluídica, elétrica e magnética. Fica completamente desligado dessa fase de animal racional, por ela ter se acabado, ficando desligado de tudo e de todas as suas influências. Dentro da fase racional, fica ligado ao mundo racional, ao mundo de sua verdadeira origem, e daí recebendo a orientação racional e todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida da Terra, para que tudo dê certo. A orientação certa, por ser consciente da fase racional, saindo então da fase inconsciente, que é a fase de animal racional, que se acabou, e entrando na fase consciente, que é a fase do verdadeiro equilíbrio. Então, na fase de animal racional, eram seres espirituais, viviam de experiências por estarem dentro de uma categoria inferior de animal racional. Então, o animal racional tinha que viver de experiências por ser animal. Por ser animal, era inconsciente, e o inconsciente tinha que viver de experiência para acertar ou não. Sempre por acertar, por ser da parte justamente negativa, que tudo negava, porque era uma fase em evolução, uma fase em transformação, uma fase em modificação, a fase de animal racional. Agora terminou essa fase de animal e entrou a fase racional, que já é diferente, por ser a fase consciente. Por isso é racional. Na fase consciente não há experiências, porque tudo vai dando certo na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente, sendo orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro de origem do aparelho racional. E daí, tudo dando certo na vida de todos, e todos vivendo como nunca viveram, alegres, felizes e contentes. E assim, vejam quantas modificações, quantas evoluções e quantos já evoluíram. Há 500 anos atrás, o que eram? Olhem, há 1000 anos atrás, há 1000 anos passados, o que eram? E vejam de lá para cá quanto progrediram, quanto evoluíram e quantas modificações já passaram, porque tudo muda, tudo se transforma. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Tudo evolui, mas muitos cabeçudos de ideias paradas, de ideias tacanhas, julgavam e pensavam que iam viver assim, como animais, a vida inteira, julgando e pensando que estavam certos. Hoje estão vendo que suas ideias são ideias paradas, ideias que não evoluíram, ideias que não progrediram, e por isso não olham a evolução dos tempos, não olham o progresso, não olham as transformações, não olham há 500 anos passados o que eram, como eram,
não olham há 1000 anos passados como eram, como viviam. Tem pessoas de ideias paradas. Vejam, de 500 anos para cá, quanto evoluíram e quanto progrediram, quantas transformações e quantas modificações. E assim, há 1000 anos passados, da mesma forma. É preciso acordar esses parados, que fazem confusão de tudo que não conhecem. Mas a confusão é do seu próprio eu, por serem muitas vezes uns paranoicos, sem saberem. E por isso de ideias paradas, e por ser parada, pensavam que a vida fosse essa mesma, de animal a vida inteira, e que nunca se modificaria. E assim, vejam que muito ainda tem que se modificar. E agora, ou desde há muito, chegando à fase racional, a fase de recuperação do animal, a fase da categoria de aparelho racional, aparelhados no mundo racional. Então, é a fase mais brilhante e mais importante da vida da Terra. É a última fase da vida da matéria. E assim, hoje, todos felizes e contentes, por tudo dar certo na vida de todos, racionalmente, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e deixando, então, de serem animais para serem verdadeiros racionais, por estarem ligados ao mundo racional. Quando estavam ligados ao elétrico e magnético, a energia elétrica e magnética do mundo do animal, quando estavam ligados a essa conjuntura de energia elétrica e magnética, eram animais racionais. E agora, dentro da fase racional, não são mais animais, por estarem ligados ao mundo racional. São racionais em matéria, por estarem ligados ao mundo racional, e não animais racionais. Então, dentro dessa fase, a coisa é outra. É a fase consciente, tudo dando certo sempre na vida de todos, por ser a fase consciente. E dentro da fase que estavam, a fase de animal racional, a fase inconsciente, nunca poderiam acertar. O inconsciente vive desacertando sempre, por ser inconsciente. E por isso estão aí os desacertos e a multiplicação dos mesmos na fase de animal racional, a fase inconsciente, a fase que se acabou, mas ficaram aí os feitos, que são os seres que aí habitam, os animais racionais. Então, está aí a fase mais brilhante da humanidade, a fase racional. Mas, para alcançarem tudo isso, o mais depressa possível, é ler e reler, sem perda de tempo, para se desenvolverem racionalmente e nascer em si mesmo a vidência racional. Uma vez nascendo em si mesmo, a vidência racional, pelo desenvolvimento do conhecimento racional ou pelo desenvolvimento da cultura racional, então, uma vez de posse da vidência racional, vendo tudo quanto é de racional, vendo a luz racional noite e dia e noite, vendo os seres racionais, vendo o mundo racional, por estarem possuídos do seu verdadeiro natural, da vidência do seu verdadeiro natural, que é a vidência racional. Então, vêem tudo quanto é de racional, vêem seus irmãos racionais, puros, limpos e perfeitos. Mas, para isso, tem que ler e reler sempre, para se desenvolverem racionalmente. A vidência racional é a vidência natural do aparelho racional, é a vidência verdadeira natural do aparelho racional. Para adquirir a vidência racional, é ler e reler, para se desenvolver racionalmente, e daí nascer a vidência do seu verdadeiro natural, a vidência racional. Mas os medíocres julgavam e pensavam que essa fase de animal racional nunca se acabaria, pensando que seriam eternos. Assim, só mesmo nas entranhas de medíocres, que se julgam ser aquilo que não são, esquecendo de olhar há 500 anos passados o que foram e tudo como era, esquecendo de olhar há 1000 anos passados o que foram, o que eram, e de lá para cá, quanto modificaram, quantas modificações e quantas transformações fizeram para chegar
ao que são, e daqui para frente a mesma coisa. Tudo se modifica, tudo é passageiro. Não está aí a fase que chegou, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional? E assim, a vida sempre foi cheia de transformações e modificações. Porque tudo se transforma, tudo se modifica, tudo evolui e tudo progride. Porque a vida é instável. Por não estarem em seu verdadeiro lugar, e por não estarem no seu verdadeiro lugar, é que tudo é assim. Tudo evolui, tudo se transforma e tudo se modifica, por a vida ser instável. Por não serem seres daí dessa deformação, hoje nascem, amanhã crescem. Ontem eram pequeninos, hoje são grandes. Amanhã são adultos, depois são velhos, depois anciões. E assim tudo se modificando, tudo se transformando e tudo mudando, por a verdadeira vida não ser esta. A verdadeira vida é a vida racional, e esta vida aí da matéria é uma deformação racional. Então, tudo que se deforma, se transforma e sofre o processo de modificações, transformações, degenerações e a poluição, porque tudo que se degenera enfraquece e com a multiplicação da degeneração vem então a sua extinção. E assim é a vida da deformação racional. Por serem seres deformados, é que estavam assim na volúpia da maré. A maré enche e vaza, provando que tudo evolui. Hoje, todos na fase racional, iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional, do verdadeiro natural de todos, do mundo racional. Todos vivendo alegres, felizes e contentes, por serem orientados noite e dia e noite, pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos querem o mundo racional, todos querem o seu verdadeiro lugar de racionais puros, limpos e perfeitos. Na fase de animal racional, viviam em completa desarmonia consigo mesmo. O desequilíbrio era grande e todos em completa desarmonia consigo mesmo. Ninguém vivia satisfeito, todos insatisfeitos, por ser uma fase inconsciente. E um inconsciente está sempre insatisfeito. O inconsciente é insaciável, por ser desregulado. Hoje, sabem por que eram desregulados, devido às duas forças, a elétrica e magnética, as quais estavam ligados, daí a desregulagem completa. Às vezes, um atuando demais, às vezes outro atuando de menos, às vezes mais e às vezes menos. A perturbação do animal racional era constante, e daí o gênio mau, que é justamente produzido pela força magnética, o gênio mau, o nervoso, o desequilíbrio. Viviam assim em completa desregulagem, ora bons, ora maus, ora doentes. E hoje, na fase racional, tudo tão diferente. O verdadeiro equilíbrio por ser racional, por ser da verdadeira origem do aparelho racional. Todos ligados ao mundo racional, e daí recebendo naturalmente todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. E assim, brilhantemente vivendo, e tudo dando certo na vida de todos. Mas, como viviam na fase de lapidação, tinham que viver assim mesmo, em contradição consigo mesmos e em contradição com tudo. Tinham que viver em completa desarmonia consigo mesmos. Viviam mais desafinados do que afinados. Tudo isso por estarem ligados às forças naturais do animal irracional, isto é, a energia elétrica e magnética. Agora, conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, na fase racional, todos ligados ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim, todos no seu verdadeiro lugar. Mas na fase de animal racional, chegaram ao ponto máximo de lapidação. E então veio o amadurecimento de tudo. Vindo o amadurecimento, tudo foi apodrecendo, e daí o desequilíbrio monstruoso.
por todos ficarem desiludidos de tudo, de uma tal maneira, devido à multiplicação do sofrimento, trazendo, então, a desilusão de todos, e daí o desequilíbrio de um modo geral, não havendo como conter o desequilíbrio geral, devido à descrença total, descrença vinda devido à multiplicação do sofrimento, à multiplicação da poluição, à multiplicação da degeneração, pelas multiplicações das modificações do regime, que certo tempo é um, certo tempo é outro, outro certo tempo é outro, e estas mudanças fazendo com que todos ficassem em instabilidade. Dessa forma, vindo então a descrença por não terem onde se agarrar, nem com quem contar, para se firmar, para se solidificar e poder manter a estabilidade. As modificações de tudo trouxeram o aperfeiçoamento e a descrença geral de tudo. Mas tinha que ser assim mesmo, por tudo ser filosofia. E quem se fia em filosofia está perdido, porque em filosofia não há o que se fiar. Porque a filosofia é uma prosa bem arranjada, bem arrumada, para navegar com ela, e para quem quer filosofar. Então, tinha mesmo que chegar com o tempo o apodrecimento de tudo, pelas multiplicações das desilusões, pelas multiplicações do sofrimento, pelas multiplicações de degenerações, pelo enfraquecimento geral, e por tratar-se de uma deformação racional, e tudo que está deformado está fora do seu lugar. Se é deformado, é porque não está no seu lugar certo. Então, por não estar no seu lugar certo, eis aí a multiplicação dos desacertos, desacertos esses que faziam com que todos ficassem desiludidos e tudo caísse no vazio. Daí o desequilíbrio infernal, o desrespeito a tudo, e tudo de pior para pior, tudo perdendo o valor, tudo ficando desvalorizado, e daí a razão das mudanças. Quem vive mudando é porque não está certo, é porque vai errado, e daí vejam que calamidade, a calamitosa vida do animal racional, vivendo de sonhos, vivendo de ilusões, vivendo de aparências e dizendo: é verdade, esta vida não é a vida verdadeira. Qual é a vida verdadeira? Nós ainda temos que descobrir qual é a vida verdadeira, porque essa não é a vida verdadeira. E com isso estamos vivendo aqui de aparências, estamos vivendo aqui de ilusões, estamos vivendo aqui de sonhos, estamos vivendo aqui de experiências para acertar ou não. Estamos vivendo de esperanças e esperando dias melhores, e tudo sempre ao contrário. E assim, ainda mais dizendo: não esperamos mais coisa alguma, isso tudo está podre, coisa alguma regula, ninguém regula. Uma vida em que todos viveram à procura do certo e sempre por acertar, sempre em multiplicações de desacertos, e ninguém nunca acertando coisa alguma. Esta é uma vida que ninguém sabe o porquê dela ser assim. Ninguém sabe de onde esta vida surgiu, ninguém sabe de onde viemos, ninguém sabe para onde vamos. Ninguém nunca soube como foi feito, e muito menos por que foi feito, e para que foi feito assim. Ninguém nunca soube quem é o dono deste mundo. Quem fez este mundo? Por que fez tudo isto assim? De forma que vivemos aqui sonhando, com uma realidade que não existe. Vivemos aqui de aparências, aparentando o que não somos. Até é uma vergonha vivermos assim, ridiculamente, nesta classificação de animal racional, onde acabamos sentindo que tudo isto é um montão de asneiras, e todos desejando sempre ser aquilo que não são. E assim, muitos chegando no fim do amadurecimento e dizendo: é verdade, a vida é cruel, salve-se quem puder. Quem puder se salva, quem não puder está perdido. E assim, muitos na fase de animal racional, já no fim do seu amadurecimento total, e dizendo:
Isso tudo já apodreceu, já caiu no ridículo, que o certo ninguém nunca soube, ninguém nunca viu, ninguém sabe onde está ele. E assim, conjecturando o ponto de vista de várias maneiras, de várias formas, e chegando à conclusão de desilusão da vida da matéria, e dizendo: lutar pelo nada não está adiantando nada, lutar pelo nada não está fazendo nada, lutar pelo nada, o que adianta? Então, o que adianta eu ser materialista? Nada. A matéria não tem valor. A matéria é para quem sonha, como o animal, que vive, mas não sabe por que vive, e sim vegeta, dando valor ao nada. O que adianta? Nada. Então, vamos vivendo enquanto tivermos vida. Vida esta provisória, que ninguém nunca soube o porquê que tem esta vida provisória, que ninguém nunca soube a causa desta vida provisória, a origem desta vida ser provisória, ninguém nunca soube. E de forma que esta vida, para quem sabe viver, é não se iludir com coisa alguma, porque o iludido pelo nada não está adiantando nada. Um iludido pelo nada está perdendo o seu tempo, porque qual é o valor do nada? Nada. Lutar pelo nada não adianta nada, porque qual é o valor do nada? Nada. Então, quem luta pelo nada não está adiantando nada. O nada acaba em nada. E o que adiantou lutar pelo nada? Nada. Então, depois que o animal reconhece a vida do nada, torna-se um animal regular, sem ambições, sem ganâncias e sem pretensões do nada. Então, se torna uma fera domada. Não quer briga, não quer guerra, não quer anormalidades, não quer coisa alguma de errado. Quer paz, sossego, saúde e tranquilidade, trabalhar ao natural, para viver e resolver as coisas naturais para sobreviver. E assim se torna um verdadeiro equilibrado na vida da matéria. Agora, o ganancioso, o ambicioso, estes são perturbados, e um perturbado perturba os demais, prejudica aos demais. O ganancioso mata por causa da ambição, por causa da ganância. Briga, não tem sossego, destrói os outros. Esse é o ganancioso, ambicioso, o desequilibrado. O bicho, por ser bicho, dá valor ao nada. Então, pelo nada ele mata, pelo nada ele briga, pelo nada ele se destrói, e destrói aos demais. Ambição do nada. E assim, vejam o animal que não se conhecia, por isso vivia num desequilíbrio infernal. E hoje, se conhecendo e vivendo equilibrado, embora como animal racional, porque até aí, ficando amadurecido, compreendeu que a luta do nada não podia resolver nada, que a luta do nada não adiantava nada. Então, vamos lutar para as coisas normais, para as coisas necessárias, para poder viver. Lutar para trazer o equilíbrio da vida. Este já é o animal amadurecido. O animal amadurecido não se aborrece por coisa alguma, porque sabe que não adianta. Não tem ambição, não tem ganância, não tem inveja, não tem ciúme. Está amadurecido e por isso vive em completa harmonia consigo mesmo. Este é o animal amadurecido na categoria de animal racional. Agora, o animal que não está amadurecido, este é uma fera, é ganancioso, ambicioso, esmaga tudo com sua ambição, devora tudo com a sua ambição, com seu ciúme, se torna uma fera muito desequilibrada, capaz de tudo. Esse é o animal que ainda está sonhando como um bicho. O bicho é que é assim, animal irracional, mas tem muitos animais racionais que procedem igualmente como um bicho. O bicho é que briga por causa do nada, guerreia por causa do nada,
devora uns aos outros por causa do nada. Por causa do nada, comete as maiores atrocidades, e assim sucessivamente, as maiores monstruosidades, por causa do nada. E o que é que adianta? Nada. Então, não estão vendo que com o progresso da degeneração, todos paraminguados vão com a extinção desta geração? Paraminguados iam pelo progresso da degeneração? Então, o que é que adianta uma luta inglorificada? Lutar pelo nada e vendo que o nada valor nenhum tem? E por isso tudo acaba em nada. Então, não estão vendo que o futuro de todos pelo progresso da degeneração é a extinção dos seres? Olhem para as épocas antigas, vejam quanto duravam: 200 anos, 300 anos, 400 anos, e assim sucessivamente, 600 anos, 700 anos, 800 anos, e assim por aí afora. E agora, com o progresso da degeneração, quanto estão durando? Uns aninhos de vida, cada vez menos, pela degeneração, e cada vez muito menos ainda. Hoje, ninguém vai mais a 100 anos. Daqui mais um pouquinho, ninguém vai a 50 anos. E daqui a mais um pouquinho, ninguém mais irá a 25. E assim, sucessivamente, pelo progresso da degeneração. Mas os que têm a índole de bicho, pensam como bicho e ambicionam o nada. Têm ambição do nada, como coisa que o nada tivesse valor. Qual é o valor do nada? Nada. Então, o que adianta a ambição pelo nada? Nada. As ambições das coisas normais e necessárias para viver, isto sim, sem prejuízo de si mesmo e sem prejuízo de ninguém. Viver normal, como muito animal pensa e vive, o animal mais amadurecido. Então, por chegar o amadurecimento de tudo, o apodrecimento já é efeito da fase racional, que veio para substituir a fase de animal racional, para que todos vivam racionalmente, felizes e contentes, por serem orientados pelo seu mundo de origem, o mundo racional. Então aí, tudo dando certo na vida de todos, todos felizes e contentes para o resto da vida. Isto é um pequeno comentário da vida do animal racional, que por ser animal, sempre foi materialista. O animal, por ser animal, e não saber por que é um animal, valoriza a matéria acima de tudo, vivendo como bicho. O bicho é que tem a matéria como seu Deus, porque o bicho não tem índole para discernir as coisas. Pensa e entende, tem entendimentos das coisas, mais ou menos. O animal racional, vivendo igual a bicho, e tendo a matéria como seu maior ídolo. Por isso, por causa da matéria, briga, se esfacela, se acaba, se derrota igualmente ao bicho irracional. O animal racional, por ser animal, está na categoria de inconsciente, e o inconsciente não regula, é um doente variante. Por isso, vive quase igualmente ao bicho irracional, ao animal irracional, vivendo assim. Hoje, os que já chegaram ao ponto elevado do amadurecimento já pensam completamente diferente, dizendo o seguinte: o que adianta a luta do nada pelo nada? Não adianta nada. Então, deixa-me acomodar simplesmente com as coisas necessárias, coisas normais para viver, sem me prejudicar e sem prejudicar ninguém, sem ser contra a si mesmo e nem contra ninguém. Então, esses vivem modestamente bem, porque regem a vida normal, trabalham para a sua sobrevivência, trabalham para viver, porque ninguém pode viver sem trabalhar. Todos têm que ter as suas ocupações, todos têm que produzir para poder viver. Então, esses vivem normalmente, sem ambição, sem ganância, porque chegaram no amadurecimento da vida, sabendo que a vida não tem valor. E a vida não tendo valor,
As demais coisas que pertencem à vida, muito menos. Então dizem: se a vida tivesse valor, nós não morríamos. Por a vida não ter valor, é que morremos, é que perdemos a vida, é que ficamos sem ela. Pois se a vida não vale nada, por não ter valor, não tem valor porque não é nossa. A vida não é minha, por não ser minha, é que de um momento para outro fico sem ela. Então, o que adianta lutar por uma coisa que não é nossa, por uma coisa que nós não somos donos? Mas não somos donos de nossa vida, nem de coisa alguma. A verdade é esta: estamos aqui com esta vida provisória e de um momento para outro acabou o provisório. Portanto, vamos pensar como as coisas são, para viver sem se incomodar e sem incomodar ninguém. Assim, pensam os amadurecidos. Chegando o amadurecimento, e todos ou muitos completamente desiludidos e dizendo: é verdade, a vida é de sonhos e ilusões, e quem vive de sonhos e de ilusões tem que viver sem sossego, no inferno em vida, porque está sonhando, e quem sonha não sabe o que faz. Quem vive iludido não sabe o que faz. E assim, muitos chegando na realidade da vida e se acomodando da melhor forma possível, como quem diz: o melhor da vida é a paz, a saúde e o sossego. Então, eu quero a paz, a saúde e o sossego. E vive muito bem, sem se incomodar e sem incomodar ninguém, regendo com respeito a tudo e a todos, com respeito às leis naturais, que é trabalhar e produzir para viver. Isto é o animal que já chegou à conclusão do amadurecimento da vida. E hoje, esses assim, no encontrar o conhecimento da fase racional, dizem logo: é verdade, era isto que eu estava procurando, era isto que estava me faltando, para eu ficar completo. Então, no conhecer a fase racional, realizou-se com seu verdadeiro ponto de vista, se encontrou. E assim, vivendo racionalmente, recebendo a orientação racional para o seu verdadeiro equilíbrio na vida, e daí tudo dando certo na vida de todos. Na fase racional, todos dentro do mundo racional, todos no seu lugar verdadeiro, lugar de racionais puros, limpos e perfeitos. Todos em contato com os puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Então, todos chegando no seu verdadeiro lugar, na fase racional, a fase de ligação do aparelho racional ao seu verdadeiro mundo de origem. A fase racional é a fase em que todos sairão da vida externa para entrar na eternidade, para entrar no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Enquanto na fase de animal racional estavam aí, nessas idas e voltas, sempre os mesmos aí a nascer, para a lapidação do animal racional, até que viesse o amadurecimento de tudo e o apodrecimento, para então chegar ao fim da fase de animal, pelo amadurecimento e apodrecimento, e vindo então a recuperação do animal racional na fase racional. Então agora, todos alegres, felizes e contentes, porque sabem que na fase racional não há morte, ninguém morre. A vida é eterna, é o fluido do corpo energético racional deformado que sai daqui, da fábrica de vidas externas, não fabricando mais essa vida externa, essa vida provisória. Sai daqui da deformação racional e continuando a vida no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, não há morte, a vida continua, saindo da vida externa e entrando para a eternidade, para a vida eterna, a vida do mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, com o seu progresso de pureza, voltando todos para o lugar de onde saíram. Saíram do mundo racional e foram dar esse passeio, se deformando nesta deformação racional. Agora,
todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, de onde saíram. Todos agora chegando no seu verdadeiro lugar, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. E assim, hoje, a alegria de todos é muito grande. Não é para menos, porque sabem que não vão morrer mais. Sabem que na fase racional não há morte, e sim, o corpo energético que sai desta vida externa deixa de fabricar estas vidas provisórias, estes corpos provisórios, este corpo de matéria fluídica, elétrica e magnética, e continua a vida no seu verdadeiro mundo de origem. Não há mortes na fase racional. Então, chegaram no fim da vida esquisita, como achavam. Quando eram animais racionais, achavam esta vida esquisita, sem saber o porquê dela. E hoje, todos cientes do porquê desta vida ser assim, uma vida na categoria de animal racional. Não sabiam o seu princípio nem o seu fim, como não sabiam o princípio de coisa nenhuma. Sabiam que eram assim, mas não sabiam por que eram assim na fase de animal racional. Vejam como chegaram tão naturalmente no fim da vida da matéria, no fim da vida do mal, no fim da vida dos males, no fim da vida dos mortais, no fim da vida de sofrimentos e tormentos, no fim da categoria de animal racional. E assim, vejam que todos estão mais felizes do que nunca. Chegou a felicidade verdadeira, a paz entre todos e a paz universal, por estar aí a fase racional, a fase do equilíbrio de todos mundialmente, por todos serem orientados racionalmente, por todos receberem todas as orientações precisas em sua vida para que tudo dê certo na vida, porque o desejo de todos é viver feliz, o desejo de todos é não sofrer, o desejo de todos é acertar em tudo. Então, está aí a fase consciente, a fase racional. Agora vai imperar a felicidade verdadeira, a paz verdadeira, tudo de bom, de belo, de sublime, por tudo dar certo na vida de todos, racionalmente. Na fase de animal racional, a vida do animal sempre foi uma vida calamitosa, uma vida de calamidades, por o animal viver inconscientemente. Vivendo horrivelmente dessa maneira, inconsciente, tinha mesmo que sofrer muito, porque o inconsciente vive sem conhecer o certo, sempre por acertar, sempre procurando acertar, e sempre por acertar, por ser inconsciente, por viver inconsciente, vivendo em permanente desequilíbrio. O livre pensador vive sempre na esperança de tudo, sempre em experiência de tudo, sempre na dúvida de tudo, sempre com medo de tudo, sempre desconfiado de tudo, sempre agoniado e sempre agonizando, devido ao desequilíbrio. Daí as desarmonias, os choques, as discussões, as brigas, o ódio, a raiva, a vingança. Enfim, um verdadeiro pandemônio, num desequilíbrio total. Vivendo assim, agonizando a vida inteira, agoniado a vida inteira. Daí a multiplicação do sofrimento, sem sossego, sem paz e desorientado. Esta é a vida do animal, sempre cansado e sempre doente. Por ser uma vida nestas condições, é uma vida doentia. E daí o desânimo, a paixão, a tristeza, o ciúme, o descontentamento, as preocupações, uma verdadeira consumição, a vida do animal na categoria de animal, um desequilíbrio infernal, duvidando de tudo. Vejam a inconsciência, o que produz no animal que não sabe o porquê ele assim é, vivendo assim, sendo assim e sem saber o porquê que ele é assim, o porquê que todos são assim. O animal vive inconsciente sem saber por que é inconsciente. Então, vivendo de lutas, vivendo de guerras, vivendo de brigas, e daí uma infinidade de desacertos, porque o inconsciente
só vive em desacerto e multiplicando o desacerto por ser inconsciente. O inconsciente sempre procurando acertar, e por ser inconsciente, sempre por acertar. Quanto mais procura acertar, mais se multiplicam os desacertos por ser inconsciente. E assim, vejam a lapidação do animal racional como foi uma lapidação tenebrosa e horrorosa. Por o animal racional ser uma fera indomável, acostuma com as coisas, mas não amansa. Então, a lapidação foi uma forma tal que o animal não estava mais aguentando o peso da vida, e daí o desespero, e muitas vezes dizendo: a vida é amarga, é uma vida de lutas constantes que não sabemos onde vamos parar com tantas lutas. Se luta por tudo, se luta pela saúde, se luta para viver, se luta para vencer, se luta para ter saúde, se luta para não morrer, se luta pelos ideais, se luta pelos gostos, se luta pelas paixões, se luta pelas obsessões, pelos fanatismos, enfim, uma infinidade de lutas, de modos diferentes. Se luta para aprender, se luta para se formar, e uma infinidade de multiplicações de lutas pelas questões, pelas demandas. Enfim, se luta por nossa causa, se luta por causa dos outros, enfim, uma infinidade de lutas. Tudo isto para a lapidação do animal racional, de forma que o animal já não estava mais aguentando e dizendo: é verdade, para se viver é preciso coragem, porque as lutas são muitas, são árduas e ninguém pode desanimar. E assim é o animal, embora falando, ninguém pode desanimar. Já vem desanimado, mas para animar os outros é que diz: ninguém pode desanimar. E assim, vejam que a lapidação foi tão forte que muitos já não estavam aguentando mais o peso da vida, as responsabilidades da vida.